continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá.
revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. O Senhor vai sustentar tudo que há dentro de nós. Mesmo que o mundo se abale, mesmo que o mundo vire contra nós, o Senhor irá nos sustentar. Espírito Santo de Deus, enche-nos, Pai. Nós desejamos a Tua presença. Você pode declarar mais uma vez que tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Graças a Deus que tem tudo a ver com Ele, não é? Porque Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele não falha, não é? Toda glória a Ele, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, amém, queridos? Nós estamos aqui para honrar esse nome, glorificar esse nome, exaltar esse nome, celebrar esse nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que bom que você veio, graças a Deus pela sua vida. Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Que bom que você veio, que bom estarmos juntos. Dê um abraço, um aperto de mão, declare a paz de Jesus sobre quem está perto de você aí. Pode ficar à vontade, se sentar, se você já cumprimentou alguém. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom estarmos juntos. Quero também declarar essa paz sobre quem nos assiste pela internet. Que você receba aí, tanto quanto nós aqui estamos juntos, num só nome, numa só presença, celebrando a Jesus. E também quero agradecer e declarar a paz de Jesus para você que nos visita pela primeira vez. Se é o seu caso, fique à vontade entre nós. É muito bom recebê-lo, recebê-la, e esperamos que você volte mais vezes para expressar esse nosso carinho por você, pela sua presença aqui hoje. Nós pedimos que você passe ao final do culto e fale com aquele casal que está ali na entrada de jaleco azul, ali no hall de entrada. Eles vão te entregar uma lembrança, um presente. Se apresente ali, faça isso para que você nos dê a alegria de te conhecer um pouco mais, e esperamos que você retorne com alegria para celebrarmos a Jesus juntos. A igreja concorda? Amém? Glória a Deus, igreja. Irmãos, eu quero passar aqui rapidamente poucos avisos para continuarmos celebrando ao Senhor, cantando, com esta oportunidade que temos nessa noite. Para isso nós viemos aqui. Mas eu quero reforçar que nessa quinta-feira nós vamos ter a rede Fruto Maduro, ou melhor dizendo, obrigado, precioso. Volta lá, manhã de oração. Vamos começar do início, né, até o fim. Então, quarta-feira, queridos, nós sempre temos aqui a manhã de oração, 6h30 da manhã, toda quarta-feira, 30 minutos de oração, seguida depois de um café da manhã, simples, raiz, mais um tempo de comunhão muito especial. Então toda a igreja é convidada a estar aqui. Você que nos visita também pode vir, pode fazer parte, mas nós queremos ver você. Esse tempo é tão precioso. Se você pode estar, se você tem disponibilidade, venha, acorda um pouquinho mais cedo, antes do trabalho, antes da escola, antes de qualquer compromisso, venha orar junto conosco e também ter um tempo de comunhão. Tenho certeza que vai ser bênção para você. Bom, queridos, e na quinta-feira, não é? Nesta quinta-feira nós vamos ter a rede Fruto Maduro, que é a rede da terceira idade, celebrando a Jesus com culto especial às 14 horas, nesta quinta-feira, dia 13. Então nós convidamos todos os irmãos
acima aí de 60 anos, não é? Que ainda se sentem jovens, e são de fato, não é? Para você vir celebrar o Senhor nessa tarde, se você tem disponibilidade também, ou de repente você que está aqui, tem alguém nessa faixa etária, em sua casa, na família, convide, traga, engaje mais vidas para que recebam de Deus algo especial nessa tarde. E só quem vem, só os irmãos que participam aí da rede, sabem muito bem como é tão celebrativo, alegre, é fantástico o que esses irmãos fazem acontecer ali, para a glória de Deus, tá bom, queridos? E no dia 14, nós reforçamos aí, praticamente o último convite, pastor, terça-feira ainda, não, então vamos fazer o seguinte, não deixe para amanhã, você casal que está aqui, é a última chamada para você dar o seu nome, nome do seu casal, nome do seu cônjuge, ou você que é noivo, né, dar o nome aí dos noivos, para você participar do Cine Casal, que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 14, às 19h30 aqui na igreja. Nós temos aí um investimento simples, pequeno, de R$25 por casal, apenas para nos organizarmos aqui e te abençoarmos com um encontro fascinante. Mas você não pode perder, aproveite a oportunidade, viu, irmão, viu, irmã, para você incrementar este momento que Deus te deu aí com a preciosa ou com o precioso, né? Tá bom? Aproveite a oportunidade, quem sabe você não tem nada programado, você tem aí uma baita programação para uma programação a dois, tá certo? Posso ouvir um amém dos casais, amém? Amém. Bom, você já fez a inscrição? Se não fez, faça, tá bom? Dê o seu nome lá no balcão depois, durante a semana na secretaria, mas na verdade não, faça hoje, por favor, não deixe para depois, tá certo? Vamos nos organizar, creio que vai ser bênção demais, para a glória do Senhor, amém, igreja? Bom, esses são os avisos, eu quero convidar você a continuar celebrando ao Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma próxima canção, como você sabe, nós vamos ter a oportunidade de celebrar o Senhor com o nosso louvor financeiro. Então, se você veio preparado, sentindo no seu coração, para semear na obra do Senhor, contribuir para o reino de Deus, através desta igreja, faça parte disso, deixa Deus te usar, tá certo? Através do seu dízimo, através das ofertas que você sentir no seu coração, quem sabe você quer ofertar para a obra missionária, nós temos destinatários específicos para a obra missionária, você pode contribuir para a proclamação do reino de Deus em outros lugares, através da sua contribuição financeira, faça parte disso, entenda que é para a glória de Deus, para o louvor do Senhor Jesus, amém, igreja? Vamos ficar em pé, eu quero convidar você a orar comigo, consagrando isso a Deus, e também agradecendo a Ele por esta noite incrível, que Ele nos reserva aqui. Senhor, nós cantamos que tem tudo a ver com o Senhor, e de fato, Pai, obrigado, porque não depende de nós, não é para nós, é tudo para Ti, tudo depende do Senhor e é para o Senhor. Nós te damos honras e glórias nessa noite, ó Deus, celebrando o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer. E declaramos, Pai, que a nossa vida por inteiro, nossa família, nosso trabalho, nossos recursos são do Senhor. E através dessa atitude, Pai, queremos Te louvar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, exaltado seja o Senhor para todos sempre. Quem crê diz, amém. Vamos celebrar o Senhor. Ao despertar eu cantarei Teu nome, eu proclamarei no ritmo do Teu coração. Levarei a salvação, Teu fogo em meu olhar brilhando está. A chama não se apagará, nas ruas do amor refletirá. Tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida estás. Esse amor em meu ser, pra sempre
deixarás. Em minha vida está este amor, em meu ser para sempre brilhará. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser para sempre brilhará. Vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Pra sempre, pra sempre, em teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, em teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, em teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, em teu amor. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser para sempre brilhará. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em nós, Jesus, em nossos corações, ó Pai. Nós desejamos a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Seja adorado, Senhor. O nosso Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso. Nós cremos num Deus que é único. Nós cremos num Deus que é santo, é puro. Nós podemos exaltar Ele, nós podemos adorar Ele, glorificar o nome dEle. Em todos os momentos Ele nos ouve, Ele está do nosso lado. Ele está presente aonde você estiver, em qualquer lugar que você for, por onde você passar, Ele está presente e Ele se faz presente aqui neste lugar. Ele veio para receber a adoração da igreja amada dEle, da igreja que irá subir com Ele, da igreja que é salva, da igreja que vai morar com Ele um dia na glória. Que o Teu nome seja adorado, Jesus. Adore ao Senhor, levante a sua voz e comece a exaltar. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te exaltamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Não há palavras, Senhor Jesus, para declarar o nosso amor por Ti, para declarar, Senhor, a nossa adoração por Ti. Seja adorado, seja exaltado, ó Pai. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e não há outro como Tu, Deus.
Não há outro como tu, Jesus. Aleluia, Deus, santo tu és. Oh, tu és santo, Jesus. Não há outro como tu, não há, Senhor, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Não há outro. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Somente tu és santo, Senhor. Nós te damos glória. Venha, Espírito Santo. Enche-nos, enche-nos até transbordar. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és
Pai Santo, Senhor, atinja corações hoje, Senhor, que necessitam da Tua presença. Você não está aqui por acaso, o Senhor te trouxe aqui, e se Ele te trouxe aqui, algo Ele tem para você. Santo, Santo, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor. Deixa Jesus contagiar a sua vida, deixa Jesus ser a essência da tua vida. Oh, não importa qual o seu pecado, Ele te quer do jeito que você está. O Senhor te quer do jeito que você está. O Senhor te limpa, o Senhor te salva, o Senhor te sustenta. O Senhor faz a misericórdia dele, o Senhor te atinge, o Senhor te ama. Ele é bom, Ele é bom. Tu és bom, tu és bom, Mestre. Sinta contagiado na presença. Tu és, tu és, tu és Declare mais uma vez, declare. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Aleluia. Te damos graças e louvores a Ti, ó Deus eterno. Seja louvado para todo sempre o Teu nome, Senhor. Mais uma vez declaramos: Tu és bem-vindo, doce Espírito Santo de Deus, neste lugar, nessa casa de oração. Tens liberdade para continuar falando aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus, que o Teu poder continua fluindo por meio da revelação da Tua presença. Nós cremos no toque poderoso da Tua palavra, meu Senhor. Seja exaltado para todo sempre, no nome que está acima de todo nome em que oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos queridos. Gratidão aos nossos irmãos do Ministério de Louvor por nos inspirar este ambiente de adoração, a presença do Pai. Glória a Deus. A todos os nossos irmãos que cooperam de uma forma tão bonita para fazer acontecer de uma forma tão especial este culto. Todo o cuidado, desde o estacionamento, a recepção. Aos nossos queridos que estão servindo também, nossas crianças, que estão cedo aprendendo a andar nos caminhos do Senhor. Como é bom ter os nossos filhos também aprendendo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que bom tê-los aqui nessa noite, para juntos ouvirmos um recado, uma direção e uma instrução da palavra do Senhor. Meus irmãos, pela manhã nós pregamos uma palavra para um povo sedento, e eu creio que nessa noite é um povo faminto pela palavra de Deus, amém?
Glória a Deus. Então abra seu coração e abra também a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, é o texto que nós iremos compartilhar, embasar este ensino, essa mensagem. Você que tem vindo às terças-feiras sabe que nós estamos numa série muito especial falando sobre vida abundante, e estamos falando sobre a primeira carta escrita de João, carta essa tão inspiradíssima pelo Senhor. Mas eu gostaria de tomar aqui o capítulo 5 e alguns versículos para meditarmos sobre este assunto tão importante que eu e você precisamos ter clareza sobre as orações que Deus responde. Porque Deus deixou bem claro que a oração é um meio para acessar a Ele. A oração é um meio para buscá-lo em adoração. Por meio da oração, nós levamos a Ele os nossos pedidos. Por meio da oração, nós ouvimos também a voz do Espírito Santo, ainda que venhamos ouvir também por meio da sua palavra, mas por meio da oração, é algo que o Senhor nos deu esse livre acesso para falar diretamente nos tronos da graça, numa sala aqui chamada Trono da Graça. Nos conecta por meio de Cristo Jesus. Ele mesmo disse que tudo que pedires em meu nome, isso o farei, a fim que o Pai seja glorificado. Tudo que pedires em meu nome, um fundamento da oração para acessarmos a nossa fé, a presença do Senhor, é por meio de Cristo. Por isso que todavia que nós oramos, é selada essa oração em o nome de Jesus. Não há outro nome que faz que as orações se cheguem a Deus. Não há outro meio, se não for por meio da oração, por meio de Cristo, para falarmos com Deus, para ouvirmos a voz do Senhor. Amém, meus irmãos? Por isso, é importante compreender que se o Senhor nos ensina tanto sobre a oração, e introduzimos isso na semana passada, que a Bíblia, ela é um livro de oração, e também um manual de oração, nos ensina como desenvolver um relacionamento real com Deus, por meio da oração. Nós sabemos que Deus, Ele deseja fazer a vontade dEle sobre nós. Você crê nisso? Ele deseja manifestar o reino dEle sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. É o desejo de Deus, manifestar a vontade dEle. No entanto, há uma pergunta que gostaria de provocar logo uma reflexão para introduzirmos este assunto. A vontade de Deus cumpre-se em oração? Não precisa de oração, a vontade de Deus, ela vai se cumprir sobre a nossa vida? O que a Bíblia diz sobre isso? Aí nós somos lembrados na oração tão inspiradíssima, que é um modelo de oração, que inclusive foi a pedido dos discípulos do Mestre, que o ensinasse a orar, e prontamente ele ensinou: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Mas especialmente no versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, nessa oração tão conhecida ali diz: venha o teu reino, faça a tua vontade. Ou seja, para que venha o reino de Deus é por meio da oração. A vontade de Deus, ela se cumpre por meio da oração. O reino de Deus virá se não houver oração. A vontade de Deus se concretizará se não houver um povo que ora. Primeiramente, Deus deu autoridade para orar, irmãos. Nos deu uma herança tremenda,
que nós podemos clamar o sobrenatural no natural, de invocarmos o reino de Deus aqui na terra. Autoridade essa que Ele havia estabelecido lá no Jardim do Éden, quando criou todas as coisas e deu ao homem autoridade para ter domínio, deu autoridade para governar, para administrar, no capítulo 3 com a queda. Essa autoridade, ela foi usurpada pelo diabo. Ou o homem deu ao diabo a legalidade, perdeu essa autoridade. Mas em Cristo, quando Ele se consumou o seu sacrifício naquela cruz através da sua vida, Ele restabeleceu essa autoridade. Ele recebeu uma autoridade que está no cima dos céus, na terra e debaixo da terra. Ele recebeu essa autoridade e nos deu a igreja, e compartilhou com a igreja, a fim que usasse essa autoridade. Qual é a autoridade? O nome dEle. Por isso que nós falamos, reivindicamos, no nome de Jesus, estamos falando realmente no nome dEle, na pessoa dEle, naquilo que Ele já autorizou clamarmos, reivindicarmos, aquilo que nós temos como direito legal, pelo sacrifício dEle. Por isso, irmãos, é importante entender isso, que a vontade de Deus, ela se cumpre quando clamamos, quando oramos. Mas existe uma chave tão importante para que se torne eficiente, para que torne-se eficaz as nossas orações. Iremos compreender isso neste texto tão maravilhoso da palavra do Senhor, que se encontra em 1 de João, no capítulo 5, a partir do versículo 14 e o versículo 15. Apóstolo João já havia falado sobre a vida eterna que temos por meio de Cristo, mas também trouxe ao conhecimento da igreja a importância da oração, uma chave poderosa para que a oração venha a se tornar eficaz. Olha só o que diz o texto bíblico. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, irmãos? Que tremenda essa palavra. Meus irmãos, há uma conexão, uma harmonia que precisa fluir, que não pode estar desprendida, separada. Há uma harmonia aqui, que o próprio texto sagrado está dizendo para mim e para você, meus irmãos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que nós pedimos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele nos atende, mas se nós orarmos conforme a sua vontade. Quero citar novamente para vocês, João capítulo 13, verso 14, Jesus disse que tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, a fim que o Pai seja glorificado. Ou seja, há uma conexão da oração poderosa com a vontade de Deus. Tudo que nós pedirmos, com o propósito do nome do Senhor ser glorificado, será concedido. A questão é, o que nós estamos buscando e pedindo ao Senhor, realmente é para glorificá-lo? Realmente é para glorificar o nome do Senhor? É para exaltar o nome dEle? O que nós estamos buscando, Senhor, é realmente para suprir as nossas necessidades e dar testemunho disso? É uma pergunta que eu gostaria de provocar, e por isso que nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre oração e a vontade de Deus, ou orando a vontade de Deus. Porque qual é a oração que Deus responde? São várias orações que Deus responde, mas nessa noite quero enfatizar com os irmãos a oração que Deus responde. É uma oração que está ligada em harmonia com a palavra dEle, com a vontade dEle. Amém, meus irmãos? Quando nós oramos a vontade de Deus, essa primeira afirmação que o texto sagrado nos traz, meus irmãos, porque a oração,
e a vontade de Deus realmente precisam estar em harmonia. Faz sentido eu orar algo que está contrário à palavra de Deus? Não faz sentido. Essa é uma oração que Deus não atende, aquela oração que está desconectada da palavra dEle, que está violentando os seus princípios, que está violando o caráter de Deus, a moral de Deus. E muitas vezes nós achamos que simplesmente vai concretizar as nossas orações, porque nós oramos. Não é isso, irmãos meus, nós não podemos nos iludir. Isso muitas pessoas acabam se esfriando na sua vida de oração, porque elas estão pedindo sem saber se está de acordo com a vontade de Deus. Torna-se frustrante quando você não obtém uma resposta de oração. Por outro lado, quando você recebe uma resposta de oração, isso potencializa a sua fé, isso te renova, te edifica, te fortalece tanto, ao ponto que você testemunha, para que outras pessoas também, por sua vez, sejam elas edificadas, através de uma resposta de oração, quando apresentamos diante do Senhor. Uma outra declaração importante, ainda nessa perspectiva, meus irmãos, que a oração sem harmonia à vontade de Deus, realmente ela não se cumpre. Não se cumpre, se realmente não estiver em harmonia com a vontade de Deus. Mas uma coisa importante: como saber se estamos orando à vontade de Deus? Através do quê? Do conhecimento da palavra, irmãos meus. É por isso que uma vida prática de devocional, leitura da palavra e oração precisa caminhar juntos. Quanto mais você lê, ouve a palavra de Deus, isso alinha o seu coração quando você ora, quando você intensifica a sua oração, quando você realmente está orando, irmãos. E orar, estou falando, não é simplesmente orar 4 minutos pela manhã para agradecer por estar vivo, pelas misericórdias, Senhor, se renovaram mais uma vez sobre ti, e pedir proteção para a sua vida, para os seus filhos, e onde você colocar a planta dos seus pés, que seja uma bênção, e você vive o resto do seu dia sem conectar com o Senhor, e antes de dormir agradece pelo dia. E eu digo, isso define uma vida poderosa de oração? Eu acredito que não. Irmãos, eu não me conformo de viver no raso, de viver uma mesmice, sendo que é uma riqueza poderosa a palavra de Deus, que nos ensina um caminho para termos uma intimidade, e realmente termos uma vida pautada em oração, orando conforme a vontade de Deus. Por isso, nessa noite, permita em nome de Jesus ouvir a voz de Deus, ainda que venha corrigir nossas motivações, ou nos repreender até mesmo, para saber que nós estamos orando ou pedindo, se realmente está conforme a vontade de Deus, está compatível com a vontade de Deus. É necessário conhecer a vontade de Deus. Aí deparamos talvez com algumas dúvidas, ou alguns conflitos, que talvez é o motivo de alguns desanimar com este negócio. Não vou nem começar, ou eu comecei e já parei, porque eu não estou entendendo qual é a vontade de Deus, mesmo lendo a Bíblia. Eu estou numa necessidade, eu estou consultando a Deus em oração, e eu também estou na palavra, mas eu não estou compreendendo. Primeira coisa que nós temos que compreender, que a vontade de Deus está bem revelada na sua palavra, no entanto, numa perspectiva daquilo que é eterno, naquilo que importa mais para Deus, ou seja, aquilo que é uma prioridade aos olhos de Deus, aquilo que mais importa para Deus, está bem claro na palavra. Por exemplo, Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam. O desejo de Deus é que todos ouçam o Evangelho, se arrependam para ser salvo. Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Arrependimento. Isso está bem claro.
Então, quando eu oro, a vontade de Deus é saber que Ele deseja que nós venhamos nos arrepender de nossos pecados. Essa é a vontade de Deus, a qual Ele disse amém. Está bem claro, irmãos, na palavra de Deus, aquilo que realmente mais importa para Deus, eu disse arrependimento. Deus deseja que eu e você venhamos viver uma vida que glorifica o nome dEle. É bem clara a vontade de Deus que nós devemos nos abster das paixões deste mundo e viemos viver uma vida santa, ou seja, uma vida separada para Ele. Está bem clara a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, irmãos. Então, o que está mais claro na palavra de Deus, a vontade de Deus está bem clara, é aquilo que é eterno, ou aquilo que é mais importante aos olhos de Deus. Por isso que nós devemos buscar a palavra e saber o que é mais importante para os olhos de Deus. O que é importante? Qual é a prioridade de Deus? Aí você vai perceber que as suas coisas nada importa diante daquilo que Ele mais deseja fazer. Deus nos chama para a santificação, irmãos. É o desejo de Deus a nossa santificação. Por isso nós devemos orar por santificação. Amém, queridos? É dizer, Senhor, santifica o Teu nome na minha vida. Há áreas na minha vida que não foram ainda tocadas pela Tua presença santa, mas toca a minha vida. Há áreas da minha casa, a minha família não foram totalmente ainda tocados pelo santo temor do Senhor. E preciso do santo temor do Senhor na minha casa. Orar pelo batismo de santo temor, porque Deus deseja derramar um batismo de santo temor, irmãos. Então, quando nós clamamos por isso, Deus deseja, é a vontade de Deus. Nós estamos orando por isso. Deus, derrama um santo batismo, temor sobre a tua igreja, porque este santo temor nos protegerá das influências deste mundo, de saber o que agrada, o que não agrada a Deus, o que convém a Ele, o que não convém. É através do santo temor, irmãos. O desejo de Deus é a nossa santificação. É a nossa santificação, irmãos. A vontade de Deus é que nós vamos buscar o reino dEle em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, não é isso? Está bem claro a vontade de Deus, no entanto, na perspectiva do que é eterno, ou o que mais importa para Deus. Aí cai um conflito, porque quando desejamos consultar a palavra de Deus, a fim de descobrir a vontade dEle em determinada área da minha vida, eu não me encontro com tanta clareza, não está tão claro, porque as perspectivas de Deus são outras. As perspectivas de Deus é eternas. É aquilo que realmente vai influenciar na eternidade, aquilo que vai colher na eternidade. É aquilo que mais importa aos olhos do Senhor, irmãos. Então, a palavra do Senhor, Deus não se importa com as necessidades que nós temos básicas. Deus não se importa, então, com as nossas necessidades, ainda que sejam momentâneas. Sim, Ele se importa. Mas a questão é nós conhecermos aí princípios para entender como move o reino de Deus. Conhecer princípios. Você está, por exemplo, é algo importante, uma decisão que carece de consultar a Deus, mas você está buscando um relacionamento, a confirmação de Deus. Buscar a Deus, é do Senhor este relacionamento? É de ti? Claro que você, como crente, uma pessoa crente, uma moça crente, um jovem crente, você não vai ficar enrolado sem antes ouvir a voz do Senhor, porque quando você ouve a voz do Senhor, realmente você não vai ficar enrolado com nada e com ninguém, mas você realmente ouve a voz do Senhor primeiramente, e aí está confuso, porque há um sentimento natural, há uma atração natural, mas há uma dúvida, é de Deus? Deus fala comigo, porque realmente Deus não está aqui, não está bem claro aqui dizendo o meu nome, o nome da pessoa, então como eu vou saber? Princípio. Aí vai o princípio. Amós 3:3. Andarão os dois juntos com um jugo desigual? Aí vai o princípio. Este é um princípio da palavra bem estabelecido que nos ajuda a entender a vontade de Deus. Espera lá, eu vou me envolver com alguém que tem um jugo desigual? Que negócio vai dar? Sociedade, eu vou me envolver com alguém que não tem princípios, que não preza o princípio da palavra de Deus, enquanto eu quero transparência, verdade, ele quer manipular resultados?
quer fazer de tudo, não vai compactuar esse negócio, vai realmente gerar problemas isso. Consultar princípios. A palavra de Deus, meus irmãos, quanto aquilo que é eterno, está bem claro para mim e para você. A salvação, a justificação, o arrependimento, o pregar boas novas, o pregar o evangelho, Deus deseja isso. Ao andarmos uma vida de santificação, Deus deseja isso. Agora, quanto às coisas momentâneas, coisas que nós precisamos nessa vida, princípios. Aí temos também que conhecer princípios, meus irmãos. A forma que governamos nossas finanças, a forma que nós, antes de dizer sim, antes de se envolver, antes de se comprometer com as suas palavras, princípios da palavra, para que possamos entender se está realmente alinhado de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Quantas vezes falhamos e pecamos um preço muito caro, colhemos um preço muito caro, depois pagamos um preço muito caro, por não ouvirmos a voz de Deus através do quê? Princípios. E não é simplesmente eu vou orar e as coisas vão acontecer e vai dar certo, irmãos, misericórdia, não, com muito amor e respeito, não seja ignorante, a palavra de Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer abrir os nossos olhos. Mesmo que essa mensagem não seja simpática, mas eu quero chamar você para abrir seu coração e ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer revelar para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Olha só que tremendo, uma afirmação que nos traz a palavra do Senhor. Neste versículo nós vemos, também tem uma chave poderosa, que nos traz essa seguinte afirmação: orar segundo a vontade de Deus nos dá uma incrível confiança. Meus irmãos, quando nós oramos conforme a vontade de Deus, realmente nos traz uma incrível confiança. E olha só o que o texto sagrado diz, versículo 14, esta é a confiança que temos para com Ele. Esta é a confiança, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Como é bom sentir que Deus está ouvindo nossa oração, seja por uma aflição, por uma angústia, mas você se coloca em oração, e você sente uma paz que excede todo entendimento, que guarda a sua mente e guarda o seu coração. Ore até receber a paz. Ore, mas quando estamos orando em conformidade ou à vontade de Deus, irmãos, realmente nos traz uma incrível confiança. E a confiança que temos para com Ele, interessante que este termo confiança tem um significado muito interessante, significa liberdade de expressão. Essa confiança significa liberdade de expressão, ou seja, de se apresentar diante do Senhor com liberdade, de se expressar, de você falar abertamente para o Senhor, apresentar tanto as suas lutas na carne, apresentar as suas necessidades, os seus desejos diante do Senhor. Esta é a confiança. Como é bom ter essa liberdade de poder falar com o Senhor, abrir o nosso coração para Ele, para sondar nosso coração. Realmente, meus irmãos, é um senso maravilhoso, é uma incrível confiança que nos traz quando nós estamos orando a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Eu sei que muitas vezes nós oramos assim: Deus, eu quero ser alguém melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, mas o que você precisa melhorar? É isso que tem que ser levado diante do Senhor. O que vai fazer você uma pessoa melhor? Mansidão? Então isso é necessário, o fruto do Espírito Santo. Então ore os frutos do Espírito Santo. Aí eu preciso me tornar uma pessoa melhor em casa, porque misericórdia, eu não tenho muita paciência. Então paciência é fruto do Espírito Santo. Ore pelos frutos do Espírito Santo. Com certeza vai te tornar uma pessoa melhor, ao ser dominada pelos frutos do Espírito Santo. Então não é simplesmente orar: Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. Para o que está impedindo você de ser alguém melhor, de ser uma pessoa transformada, o que impede? É essa a razão que você tem que apresentar diante do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Amém. Glória a Deus. Outra afirmação maravilhosa da palavra do Senhor no versículo 15, nos ensina que orar conforme a vontade de Deus é a garantia de resposta. Quando nós oramos conforme a vontade de Deus, meus irmãos, é uma garantia de resposta. Já tem certeza da resposta do Senhor. Você pedir algo para Deus, você já sabe da resposta. Quando você pede,
Eu sei que tem alguns assim que até se atrevem a pedir coisas para Deus, mesmo sabendo que Deus diz não aprova isso, não se agrada, mas quem sabe eu possa, com um olhar de piedade, comover o coração de Deus, abrir uma exceção. Misericórdia, irmãos, não é assim não. Tem filho que consegue fazer isso com o pai e com a mãe, mas com Deus não faz não, hein? Consegue manipular pessoas, mas comover o coração de pessoas, aquele olhinho brilhando assim, cheio de compaixão, cheio de piedade, para contrariar aquilo que você sabe. Olha, eu sei que não vai ter ou não, mas deixa eu primeiramente expor para você. Aí convence com o argumento. Meus irmãos, se Deus já disse não, não adianta, você já sabe também da resposta. E aí muitos buscam outros meios para obter este fim, e acham, irmãos, que isso realmente é um caminho tortuoso, é um caminho perigoso, quando queremos aquilo que Deus disse não e queremos conquistar de outra forma, com outro meio, em outro lugar. Se não for em Deus, realmente não vai ser abençoado, meus irmãos, amém, queridos? O que não vier de Deus não vai ser bênção na nossa vida. Você crê nisso? Olha só o que o texto sagrado diz. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Olha só que tremendo. Se sabemos que Ele nos ouve, olha que tremendo, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso realmente, meus irmãos, traz uma garantia de resposta. Olha, Deus já respondeu. Já estou orando aquilo que eu já sei que Deus disse, amém. Lucas 11, Jesus, ele prontamente disse aos seus discípulos o que eles pediram. Mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensina os seus discípulos. A referência deles era João Batista, que era um homem de oração. Mas ao vendo o mestre que se doava tanto em oração, disse, mestre, ensina a orar. E Jesus prontamente ensinou a orar. Meus irmãos, o que você vai pedir para o Senhor? Comece a exercer isso em fé em nome de Jesus. Pedir aquilo que você sabe que Deus já disse, amém, é a minha vontade. Apenas creia e apenas aguarde. Porque quando você tem a certeza que você está pedindo conforme a vontade de Deus, você já tem certeza da resposta. Mesmo que não seja algo palpável, não se materializou a resposta à oração, não é visível, não é palpável, mas é uma convicção, é real, é segurança, isso é fé. Isso é fé. Aqueles que oram com fé e aqueles que precisam orar por fé. E Jesus também nos dá, a palavra de Deus nos traz respaldo. Se nós pedirmos fé, Ele vai nos dar fé. Nos dar fé. Um pobre, desesperado pai de um menino que já estava passando por um processo, por uma situação de libertação, oprimido. Quando ele viu que o problema era o coração incrédulo dele, quando chegou diante de Jesus, disse, mas se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus disse, podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, Senhor, perdoe pela minha falta de fé. Ele precisava de fé. Restaura a minha fé. Quando Jesus ensinou sobre o princípio do perdão para os seus discípulos, no final de tudo eles falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Ou seja, Senhor, entendi a sua vontade, perdoar, e para que eu pratique isso, aumenta a minha fé, Senhor. Aqueles que precisam orar por fé. E sinceramente, meus irmãos, eu creio que convém nós exercermos isso. Talvez nós estamos tanto encorajados a dizer sim, ore com fé, meu irmão. Mas eu creio que nessa noite é ao contrário, irmãos, ore por fé. Deus não vai negar isso para você. Ore por fé. Senhor, me dê fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então me dê fé para agradar a ti, Senhor. Me dê fé para que eu possa fluir na revelação da tua palavra, que eu possa andar em novidade de vida. Me dê fé, Senhor. Sim, meus preciosos irmãos, nessa noite podemos clamar ao Senhor. Senhor, faz de mim uma pessoa de fé. Eu quero me tornar uma pessoa de fé.
que não haja circunstâncias debaixo deste céu capaz de abalar a minha comunhão com o Senhor, capaz de afetar a minha fé. Se qualquer circunstância dessa vida, qualquer área que seja, se comprometer a nossa vida com Deus, meus irmãos, é necessário pedir: Senhor, aumenta a minha fé, fortaleça a minha fé. E a fé, sim, ela vem por meio da palavra de Deus, quando nós ouvimos, mas também é quando nós oramos a vontade de Deus. E quando pedimos isso, pode ter certeza, Deus, Ele te dá fé. Ele te dá fé para que você seja mais forte diante dos desafios. Amém, meus irmãos? Ele nos dá fé. Olha, algo interessante que me tocou muito. O mais importante numa oração não é simplesmente obter uma resposta, mas ser o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar uma resposta. O mais importante, irmãos, na oração não é receber uma resposta, mas sim ser um tipo de pessoa a quem Deus confia uma resposta. Aí eu pergunto, se Deus confia em mim, confiaria em nós uma resposta. Deus confia em mim isso? Confia em mim uma resposta? Ser o tipo de pessoa a quem Deus confia uma resposta. Porque, meus irmãos, nós estamos buscando ao Senhor, talvez estamos sim com o nosso... O problema não está na oração, mas está no coração. Às vezes tem pessoas que pegam uma oração, por exemplo, oração poderosa. Aí lemos, repetimos, e você espera que algo poderoso aconteça. Não aconteceu, porque seu coração está distante dessa oração. Poderíamos projetar aqui diversas orações. Oração que traz o céu na terra. Tem oração, meus irmãos, meu Deus. Orações de cura, de milagre, e vai. Aí citamos, repetimos. O problema não está na oração, está no nosso coração. Sendo que algo que muitas vezes, meus irmãos, nós estamos pedindo para que Deus faça algo por nós, e poucas vezes pedimos para que Ele faça algo em nós. Dedicamos tempo talvez em oração, dizendo ao Senhor: Deus, faz algo por mim. E poucas vezes permitimos ou clamamos ao Senhor, dizendo: Senhor, faz algo em mim, faz algo em mim. Porque a verdade, meus irmãos, fazer algo por nós, Cristo já fez. E acredite, é o suficiente para te salvar, te restaurar e te dar uma nova vida, uma vida abundante, uma vida maravilhosa na presença dEle. Já foi o suficiente, irmãos. Faça algo por mim, Senhor. Faça algo por mim, faça algo por mim. E muitas vezes Deus quer fazer algo em mim. E eu estou lá: Senhor, faça algo, faça. Clamo por misericórdia, por favor, Senhor, faça isso. E muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos que o foco é outro. Temos realmente ter um coração humilde e dizer: Senhor, faça em mim, faça em mim. Se você olhar no Salmo 51, a oração daquele homem quebrantado, arrependido, Davi, quando ele reconheceu o seu pecado, ele após ao dizer o tempo todo: Senhor, faça algo em mim, restitui a minha alegria de salvação, me purifica, me limpa. Depois de tudo isso, ao ele clamar: faça em mim, versículo 13: então eu anunciarei a tua palavra. Então, depois do que? Dizer: Senhor, faça algo em mim, para depois fazer através de mim. Muitas pessoas querem tanto fazer obra, mas não querem se permitir ser uma obra de Deus. Quero fazer obra, seja uma obra primeiramente, isso que mais importa. Pelo fato de ser uma obra, isso impacta. E este impacto, ao sermos uma obra do Senhor, que está sendo transformada dia após dia, meus irmãos, é isso que impacta, é isso que causa a obra. Agora, fazer obra sem ser uma obra, misericórdia, o fim de tudo é pedra de tropeço.
é pé de tropeço, irmãos. Fazer a obra sem antes ser. Orar e pedir, Senhor, faça algo por mim, ou através de mim, sem antes pedir, Deus, faça algo em mim. Se você lembrar do profeta Isaías, no capítulo 6, ele estava o tempo todo anunciando uma mensagem profética, para que a nação viesse a arrepender. Povo rebelde, de coração duro, dura serviço. Mas quando a presença de Deus se revelou a ele, ele se enxergou, percebeu suas mazelas, sua impureza, ele parou de ser aquele profeta que dizia, ai de vocês, ai de Jerusalém, ai de vocês. Ele começou a dizer, ai de mim, porque meus olhos viram o Senhor, e eu estou puro, eu estou impuro, habito no meio de um povo impuro, meus lábios são impuros. Quando a presença de Deus se revelou, ele viu, ai de mim, Deus faça em mim, Senhor. Depois que o Senhor o tocou, o purificou, através do seu quebrantamento em arrependimento, o Senhor o purificou, aí sim, está pronto. Olha o processo, olha o tratamento de Deus, para responder o desejo de Deus também. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? A Ele, Senhor, o Senhor me purificou, o Senhor me tocou, me restaurou, então, eis-me aqui, envia a mim, Senhor. E às vezes, irmãos, nós queremos, Senhor, envia a mim, sem antes permitir que Ele purifique áreas da nossa vida, irmãos. Mas elas que precisamos, Senhor, faça em mim, como o salmista, no Salmo 39, ele reconhecendo, através da revelação da onisciência de Deus, que sabe todas as coisas, a onipresença de Deus, que está em todo lugar ao mesmo tempo, ele, no final da sua oração, ele diz, Senhor, sonda o meu coração, sonda-me, Senhor, examina meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo, Senhor, faça em mim, faça em meu coração, sonda o meu coração, expõe meu coração diante da tua presença, e sonda o meu coração, Senhor, sonda o meu coração. Eu não percebo por si meu coração. Por isso, meus irmãos, essa noite nós não iremos dizer, Senhor, faça algo por mim, ou através de mim, mas é dizer, faça algo em mim, Senhor, faça em mim, continue fazendo em mim, operando a minha vida, para a glória do teu nome. Ele não negará o Espírito Santo para aqueles que pedirem, Ele não nega, irmãos. Por isso nessa noite nós iremos orar e colocarmos em prática a palavra de nosso Deus exatamente agora. Você entendeu a revelação da vontade de Deus? Aquilo que Deus deseja, ore aquilo que é a vontade de Deus. Primeiramente, concentre as suas orações, o seu coração, naquilo que mais importa para Deus, que é o quê? Uma vida de santificação, uma vida de testemunho, de sermos testemunhas dEle nessa cidade, nessa terra, de sermos sal e luz deste mundo. Há muita coisa na palavra do Senhor, meus irmãos, que Ele está deixando bem clara a vontade dEle. O problema está em nosso foco. Nós estamos coisas temporárias e queremos, Deus, faça isso. Nós estamos olhando coisas temporárias, irmãos. As coisas estão nos distraindo, e aquilo que mais importa para Deus nós não o buscamos. Se está bem clara a vontade de Deus, meus irmãos, então eu acredito que nós precisamos converter o nosso coração àquilo que Deus deseja, amém, meus irmãos? E orar de acordo com o que Ele deseja. Se prepare, se você está disposto a fazer isso a partir de hoje, ao debruçar seu coração na palavra de Deus, buscar o conhecimento da vontade de Deus e orar conforme a vontade de Deus, se prepare o que vai acontecer na sua vida, queridos. Em nome de Jesus, aquilo que você ainda não viu, a que ainda não ouviu, o que ainda não queimou no seu coração, se prepare por uma revelação poderosa da presença de Deus. Se prepare para uma revelação genuína de Deus, para romper com uma superficialidade,
romper com a mesmice e realmente, irmãos, fluir naquilo que nós já temos a certeza da resposta do Senhor. Comece a orar por aquilo que você já tem certeza da resposta do Senhor. Feche seus olhos, se coloque em oração diante do Pai. Se coloque na presença do Senhor, da maneira que você deseja se colocar neste momento. Não se condicione à maneira de Deus falar com você, ou da maneira de você falar com Deus, desde que você apresente seu coração diante dEle. E não espere que eu apenas ore agora. Eu quero que você seja encorajado por essa palavra do Senhor. Que você ore. Peça aquilo que o Pai não te negará. Se talvez você estava dedicando tanto tempo pedindo para Deus fazer algo por você, duas coisas: agradeça, porque o maior milagre Ele já fez e já te concedeu, que é a salvação, que você recebeu por meio da fé em Cristo Jesus, através da graça, pela graça. Mas também peça, Senhor, faça em mim, faça em meu coração, neste ambiente da presença gloriosa do Senhor. Espírito Santo, testifique por meio da tua unção a tua palavra. Confirme, Senhor, por meio da tua unção, a unção que quebra jugo, liberando, Senhor, o teu poder neste lugar, despertando vidas que ousarão a orar por fé, para serem ousados a andar na tua presença. Espírito Santo, é isso, queridos. Permita o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Está escrito na sua palavra que o Espírito do Senhor seria enviado pelo Pai, e já foi enviado o Espírito Santo. Já se cumpriu essa promessa. Ele nos ensinaria todas as coisas, nos guiaria à verdade. Ele é conselheiro, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Ele é encorajador. Declara aquilo que o Espírito Santo é, o ministério do Espírito Santo. Declara o ministério do Espírito Santo. Ele veio para converter os corações do pecado, da justiça, do juízo. Diga: Espírito Santo, converta o meu coração totalmente à vontade do Pai. Sonda o meu coração, Espírito Santo. Espírito Santo, glorioso Espírito Santo, glorioso Espírito Santo, seja selado, Senhor. Nós oramos por este selo da revelação da sua palavra, Senhor, que jamais venha cair no esquecimento, mas venha nos nortear ao orarmos. Venha nos nortear nossa vida, Senhor. Clamamos a Ti. Sela, Senhor, em nosso interior a
tua palavra, pois nós entendemos a oração que Deus responde é a oração que está em harmonia com a sua vontade, que está em acordo com a sua vontade, que está em concordância com o teu querer. Que assim seja, em nome de Jesus. Se coloque de pé, irmãos meus. Apenas receba agora o que você colocou diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro em concordância que assim seja. Que assim seja conforme você orou a vontade do Senhor. Que assim haja o cumprimento dessa oração por meio da palavra de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba, que assim seja. Você recebe em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja conforme o que você colocou diante de Deus. Que assim seja a salvação de toda a sua casa. Em nome de Jesus, que assim seja a sua vida ao ser santificado na verdade. Uma decisão de viver uma vida na presença de Deus. Em nome de Jesus, que assim seja. De se converter totalmente a sua prioridade, a sua vida para aquilo que é eterno, a vontade de Deus. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja, conforme a vontade do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Vamos louvar, meus irmãos. Vamos adorar, exaltar a presença do nosso Deus. Exalte e glorifique ao nome de Jesus. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Glórias ao teu nome, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor, queridos. Louve e agradeça ao Senhor pela certeza que o Senhor renovou a sua fé nessa noite, que o Senhor falou ao teu coração, te ensinou o caminho para uma vida poderosa em oração, para uma vida de intimidade a qual o Senhor deseja, a viver intensamente para aquilo que é eterno. Glórias ao nome do Senhor. Deus deseja que o reino dele prospere nessa terra. Muito mais do que nós venhamos simplesmente prosperar nessa terra, é o reino dele que desejamos acima de tudo, assim como ele deseja que prospere nessa terra, alcançando famílias, alcançando crianças, adolescentes, jovens, alcançando casamentos, famílias, alcançando os idosos. O desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam e sejam salvos. Te adoramos, Senhor, pois o Senhor tem nos alcançado pela tua misericórdia e graça. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos pelo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor, pelo alto preço naquela cruz, já deveria ser o suficiente para vivermos intensamente gratos pelo teu favor sobre as nossas vidas, Senhor. Mas o Senhor conhece as nossas necessidades, isso importa também, pois o Senhor declara que o Senhor é fiel para suprir cada uma de nossas necessidades. O Senhor conhece a necessidade dos meus irmãos. Senhor, nós oramos que haja um entendimento de princípios, para que assim compreenda a tua direção. Nós sabemos, Deus, que há vontade do Senhor específica para cada um de nós. Por isso que nós oramos que o Senhor gere a tua vontade, aquilo que tem algo específico, uma vontade específica do Senhor, que seja gerado no coração dos nossos irmãos, seja gerado sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, tudo que nos reserva nessa semana, as decisões que cabem a nós, nós sujeitamos acima de tudo ao senhorio de Cristo e declaramos: Senhor, seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, sobre a tua igreja, nessa cidade. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Que assim seja. Que assim seja, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção, as consolações do eterno Espírito Santo seja abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Glórias a Deus. Declare uma semana abençoada para o precioso. O irmão que está ao seu lado, semana de bênção em nome de Jesus. O Senhor te guarde, te cubra, meus irmãos. Vamos na paz. Que Deus abençoe, queridos.